Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das passagens mais dinâmicas e, olha, teologicamente densas de todo o Novo Testamento. Atos capítulo 8, versículos de 1 a 15. Isso aqui não é só um relato histórico, não. É um ponto de virada, um momento dramático em que a igreja primitiva, bem debaixo da maior pressão que se possa imaginar, simplesmente explode para além das suas fronteiras. A gente vai explorar como a crise se tornou catalisador para o crescimento e como a soberania de Deus transformou a hostilidade humana no motor da missão global. Então, vamos começar com uma pergunta que, olha, parece um verdadeiro quebra-cabeça, né? Como é que pode a perseguição, a violência, a dispersão forçada, coisas que deveriam aniquilar um movimento, se tornarem, na verdade, o principal instrumento da sua expansão? É uma questão que ecoa ao longo da história, mas o texto de Atos 8 nos oferece uma resposta teológica e histórica simplesmente fascinante. Lucas, o autor, vai nos mostrar que o que parecia ser uma derrota catastrófica era, na verdade, uma semeadura providencial. E é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Beleza, então como é que a gente vai fazer isso? Nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o paradoxo da perseguição, o contexto e a dispersão. Depois, vamos ver como o evangelho rompe fronteiras lá na missão em Samaria. Em seguida, a gente vai fazer uma análise mais técnica, desvendando o texto grego. A partir daí, vamos analisar a diferença entre fé genuína e simulação, com o caso de Simão. Na sequência, as implicações teológicas sobre o dom e a unidade do Espírito e, por fim, a gente aterriza tudo isso na nossa realidade com a relevância e aplicações contemporâneas. Então vamos lá, começando pela nossa primeira sessão, o paradoxo da perseguição. E o subtítulo aqui já entrega o ouro, né? A crise em Jerusalém como o motor soberano da missão. É aqui que a gente vai ver como um evento que, do ponto de vista humano, era puramente destrutivo, foi divinamente orquestrado para cumprir um propósito muito maior, um propósito que o próprio Jesus já tinha desenhado. Olha, para a gente entender bem o capítulo 8 de Atos, a gente precisa voltar um pouquinho para o finalzinho do capítulo 7. A cena é pesada. Estevão, um dos primeiros diáconos, acabou de ser apedrejado até a morte depois de um discurso super corajoso que bateu de frente com as autoridades religiosas. E quem é que estava lá, assistindo e aprovando tudo? Um jovem chamado Saulo, que, ironicamente, se tornaria o apóstolo Paulo. O primeiro versículo de Atos 8 funciona como uma ponte, ligando diretamente esse clímax de violência ao que vem a seguir, uma grande perseguição. Não foi algo que surgiu do nada, foi a explosão de um conflito que já vinha crescendo, e Saulo aparece como uma figura central e implacável nesse processo. E o que é impressionante aqui é a velocidade com que tudo acontece. É uma coisa atrás da outra, uma cadeia de causa e efeito que foi divinamente redirecionada. O martírio de Estevão acende o estopim. Saulo então começa uma perseguição sistemática. A palavra grega usada para assolar a igreja é fortíssima. Sugere a ação de um animal selvagem destruindo uma plantação. Era algo brutal. O resultado imediato? Dispersão em massa. Todo mundo, menos os apóstolos que ficam lá como espécie de âncora, é forçado a fugir. Mas aí é que está o paradoxo. Ao fugirem, eles não se calam. Pelo contrário, eles iam por toda parte pregando a palavra. A tentativa de destruir a igreja no seu epicentro acabou multiplicando as vozes por toda a Judeia e Samaria. E aqui tem um ponto fundamental. O livro de Atos não é, de jeito nenhum, romance. Não é ficção. Muitos estudiosos o classificam como uma monografia histórica antiga. Esse era um gênero literário muito respeitado no mundo greco-romano, sabe? Como as obras de grandes historiadores. O objetivo não era só informar, mas também ensinar, edificar. Lucas tem uma preocupação imensa com detalhes geográficos, cronológicos, históricos. Ele está construindo um argumento sólido para validar a fé cristã, mostrando que esses eventos estão firmemente ancorados na história real. Isso dá uma credibilidade enorme para a narrativa. E esse versículo, gente, Atos 8:4, é o ponto central de tudo que a gente está falando aqui. É de uma ironia divina espetacular. O objetivo de Saulo e das autoridades era apagar o fogo do cristianismo, silenciar as testemunhas. Mas Deus, na sua soberania, usou a própria força da perseguição para espalhar as brasas. Cada crente que fugia de Jerusalém se tornava um missionário, uma nova fagulha do evangelho em um lugar diferente. O plano humano de contenção se tornou o plano divino de expansão. É uma demonstração brilhante de como Deus trabalha em meio ao caos para cumprir seus propósitos. Beleza, então, para a gente amarrar tudo o que vimos até agora, vamos recapitular os pontos principais. Primeiro, a perseguição não foi o fim, mas o gatilho para a expansão geográfica. Segundo, isso não foi um acidente.
Foi a mão soberana de Deus usando a maldade humana para cumprir a ordem de Jesus lá em Atos 1:8, de ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Terceiro, Saulo, o grande vilão da história nesse momento, é ironicamente quem empurra a trama para a próxima fase. E quarto, a permanência estratégica dos apóstolos em Jerusalém foi crucial para que a igreja, mesmo dispersa, mantivesse um centro de unidade e autoridade. Isso vai ser fundamental mais para frente. Bora para nossa segunda sessão, então. Agora a gente vai ver como esse evangelho, que foi espalhado à força, começa a quebrar barreiras. E a primeira barreira a cair é uma das mais antigas e profundas do mundo judaico, a barreira com Samaria. A missão em Samaria não é só um avanço no mapa, é um verdadeiro terremoto teológico e cultural. Para a gente ter uma noção do tamanho do que Filipe fez, a gente precisa entender o climão que existia entre judeus e samaritanos. Do ponto de vista de um judeu tradicional, os samaritanos eram um povo impuro, uma mistura étnica e religiosa que surgiu séculos antes. O contato era evitado a todo custo. É só lembrar da mulher samaritana no poço, que ficou chocada quando Jesus falou com ela. Eles eram vistos como gente de segunda classe, talvez até fora da aliança com Deus. Só que, na realidade, eles tinham raízes em comum. Eles reverenciavam os 5 primeiros livros de Moisés, a Torá, e são justamente eles, esse grupo desprezado, que se tornam a primeira comunidade não judaica a abraçar o evangelho em massa. Esse momento é um passo gigantesco, uma ponte para a missão aos gentios que viria logo em seguida. Aí entra em cena Filipe. E é bom lembrar, ele não era um dos 12 apóstolos, era um dos 7 diáconos, um crente comum, digamos assim. Ele desce para Samaria e o que ele faz? O texto é claríssimo. Ele proclamava-lhes o Cristo. A mensagem era toda focada em Jesus. Mas não era só discurso. O ministério dele foi autenticado pelo poder de Deus. Sinais, milagres, curas, libertações eram provas visíveis de que o reino de Deus estava agindo ali. E o resultado não foi só conversão individual, foi transformação comunitária. O versículo 8 é lindo. Houve grande alegria naquela cidade. O evangelho não trouxe só uma nova doutrina, trouxe cura, libertação e uma alegria que contagiou todo mundo. Isso aqui é incrível porque mostra que nada é lá por acaso. A chegada do evangelho em Samaria não foi um improviso, sabe? Não foi um plano B porque a perseguição apertou. Foi o cumprimento exato da agenda que Jesus tinha estabelecido lá em Atos 1, versículo 8. Ele disse que seus discípulos seriam testemunhas primeiro em Jerusalém, depois em toda a Judéia e Samaria e finalmente até os confins da terra. Lucas, como um bom historiador, está mostrando, olha só, o plano está se desenrolando exatamente como o mestre disse. A perseguição foi o meio, mas o destino já estava traçado. Então, resumindo a ópera, a missão em Samaria foi um divisor de águas. Primeiro, quebrou uma barreira histórica, mostrando que em Cristo não tem essa de judeu samaritano. Segundo, o fato de ter sido liderada por Filipe e não por um dos 12, mostra que o poder de Deus capacita todo mundo para a missão, não só a liderança. Terceiro, a grande alegria é um termômetro da recepção autêntica e da transformação que o Evangelho traz. E, finalmente, esse evento é a ponte, tanto na história quanto na teologia, que leva a missão de um contexto só judaico para o seu destino universal. Beleza. Agora a gente vai fazer uma coisa que eu particularmente acho fascinante. É como pegar uma lupa, sabe? Vamos mergulhar no texto original em grego koiné. Nessa sessão exegética, a gente vai analisar algumas palavras-chave e a gramática para descobrir umas camadas de significado que às vezes se perdem na tradução. Vamos ver o que as palavras originais nos revelam de verdade. Olha só essa palavra, disparessa. A nossa tradução geralmente diz foram dispersos. Mas o verbo grego é diespeiro. E o que é genial aqui é que a raiz dessa palavra, speiro, é a palavra grega para semear. Então, a mesma palavra para dispersão carrega a imagem de um agricultor espalhando sementes. A forma passiva mostra que foi algo forçado, que eles sofreram essa dispersão. Mas a escolha da palavra por Lucas é cheia de teologia. Não foi uma simples fuga, foi uma semeadura. A perseguição espalhou os crentes como sementes que, claro, iriam germinar e dar frutos em novos campos. Vamos para outra palavra-chave, euvangelizomai. É sobre a pregação de Filipe. Vem de euvangelizomai, de onde vem a nossa palavra evangelho, claro. Mas o pulo do gato aqui é o tempo verbal. No grego está no imperfeito, o que indica uma ação contínua no passado. Uma tradução mais fiel seria: Filipe estava constantemente proclamando ou ele continuava a anunciar. Isso mostra que não foi um único sermão. Foi uma atividade persistente, fervorosa, mesmo depois de ser expulso de casa.
A dispersão não causou desânimo, pelo contrário, gerou uma proclamação ainda mais intensa. E a terceira palavra que a gente precisa olhar com atenção é episteusan, do verbo pisteuo, que é crer. O texto diz que tanto as multidões quanto Simão o mago creram. O tempo verbal, o auristo, indica um momento decisivo de fé. Só que, e isso é fundamental, a própria Bíblia nos mostra que nem toda a crença é igual. Existe uma baita diferença entre uma concordância intelectual, uma admiração pelos milagres e uma fé que salva, que transforma, que envolve confiança e submissão. O uso da mesma palavra para os samaritanos e para Simão é de propósito, porque a história vai desmascarar a fé superficial de Simão logo em seguida. E para fechar essa parte, vamos dar uma olhada rápida na estrutura da frase, na sintaxe mesmo. Em Atos 8, 14 e 15, a construção da frase em grego é muito bem amarrada. Primeiro, os apóstolos ouvem. Segundo, eles enviam Pedro e João. Terceiro, eles oram. E a oração tem uma cláusula de propósito com a palavra opus, que significa para quê, a fim de quê. Eles oraram com o objetivo específico de que os samaritanos recebessem o Espírito Santo. Essa estrutura gramatical mostra a intencionalidade, a autoridade dos apóstolos e a sequência teológica que Lucas quer deixar bem clara. Nada aqui é por acaso. E aí, o que essa nossa escavação no grego nos mostrou? Primeiro, que as palavras que Lucas escolheu são carregadas de significado teológico. Segundo, que a dispersão foi na verdade uma semeadora divina. Terceiro, que a pregação do evangelho era uma atividade central, contínua e fervorosa para os primeiros crentes. E por fim, que a própria gramática do texto reforça a autoridade e a intenção dos apóstolos ao validar o que estava acontecendo em Samaria. Vamos em frente então para a nossa quarta parte. A história agora nos apresenta uma figura super complexa, o tal do Simão, o mago. Lucas usa ele como um contraponto, sabe? Um estudo de caso para ilustrar a diferença crucial entre a fé autêntica, que transforma o coração, e uma adesão superficial, motivada por interesses egoístas e pelo desejo de poder. Pensa só, antes de Filipe botar os pés em Samaria, o cara do pedaço era esse Simão. Ele praticava magia e tinha impressionado tanto o povo que eles o chamavam de o grande poder de Deus. A influência dele era baseada no espetáculo, na ilusão e na autoexaltação. Ele não apontava para Deus, ele se apresentava como se fosse o próprio poder de Deus. Esse é o cenário que Lucas monta para criar um contraste brutal com o poder autêntico de Deus que se manifestou de forma humilde através de Filipe. Essa tabela aqui deixa as coisas bem claras. Vamos comparar. De um lado, a fé de Simão, do outro, a fé dos samaritanos. Olha a diferença. O foco da fé de Simão era nos sinais, nos milagres. Ele ficou admirado. Já o foco dos samaritanos foi na palavra de Deus. A motivação de Simão, desejo de poder, de comprar a habilidade de conceder o Espírito para aumentar o próprio prestígio. A motivação dos samaritanos, a alegria que brotou da mensagem. O resultado para Simão foi tentar comprar o dom de Deus. Para os samaritanos foi a submissão ao batismo e à palavra. No fundo, a fé de Simão era interesseira e superficial. A deles era genuína e transformadora. Simão é um espelho daquela parte da gente que quer as bênçãos de Deus sem se submeter ao Deus das bênçãos. Então, no fundo, o Simão funciona na história como um anti-exemplo. Lucas coloca ele ali para servir de alerta, um aviso que vale para sempre. Ele representa essa tentação constante de corromper a fé com ganância, de tentar comercializar os dons de Deus ou de buscar poder espiritual para se promover em vez de para servir. A bronca que Pedro dá em Simão, que acontece logo depois, mostra o quão sério é esse pecado. Então, para a gente amarrar as ideias sobre o caso do Simão, as lições são bem diretas. Primeiro, fé de verdade foca na palavra de Deus e não só na busca por sinais. Segundo, a motivação do coração é o que separa o joio do trigo, o que distingue a fé verdadeira da falsa. Terceiro, Simão é o retrato da tentação de querer comprar ou controlar o poder de Deus. E por fim, essa história mostra a necessidade vital de discernimento espiritual dentro da comunidade para identificar e corrigir motivações erradas. E agora, a gente chega no coração teológico da nossa passagem. A quinta sessão é sobre o evento central de tudo isso, a vinda do Espírito Santo sobre os samaritanos. Isso não é só um detalhe na história, não. É um momento carregado de significado doutrinário, principalmente sobre o que é a igreja e como o Espírito age. E aqui surge a pergunta, aquela que deixa todo mundo coçando a cabeça, sabe? Os samaritanos creram na pregação de Filipe. Foram batizados em nome de Jesus. Pela teologia do Novo Testamento, eles eram salvos. Então, por quê? Por que o Espírito Santo não veio sobre eles na mesma hora?
O texto diz que ele ainda não havia descido sobre nenhum deles. A resposta que Lucas dá não tem a ver com uma falha de Filipe ou da fé dos samaritanos, mas com um propósito divino maior, que envolve a unidade da igreja e a autoridade dos apóstolos. Vamos acompanhar o passo a passo que o texto nos dá. Primeiro, a pregação do evangelho. Segundo, a resposta de fé e o batismo em água. Até aqui tudo normal. Mas aí vem os passos 3, 4 e 5. A intervenção dos apóstolos que vem de Jerusalém, a oração específica deles com imposição de mãos e só então a recepção do Espírito. É super importante notar que Lucas não apresenta isso como uma fórmula para toda a conversão, tá? Pelo contrário, essa sequência única serve a um propósito específico nesse momento histórico, validar publicamente a missão samaritana e uni-la, sem deixar dúvida, à Igreja-mãe de Jerusalém. E é aqui que a gente entende a grande sacada por trás disso tudo. Tinha a ver com a unidade da igreja. Com toda aquela hostilidade histórica entre judeus e samaritanos, o risco de a igreja samaritana se tornar um movimento separado, um tipo de cristianismo samaritano desconectado de Jerusalém, era real. Ao segurar a vinda do Espírito até a chegada de Pedro e João, Deus garantiu que a inclusão dos samaritanos fosse oficialmente selada e validada pela liderança dos apóstolos. Isso mostrou para todo mundo que existia uma só igreja, um só corpo, e que os samaritanos eram membros de primeira classe, conectados à mesma autoridade e ao mesmo espírito do Pentecostes. Agora, esse evento também é super importante para uma linha de interpretação teológica apentecostal clássica. Para essa tradição, essa passagem ilustra uma distinção importante. A primeira barra representa a obra inicial do Espírito na conversão, na regeneração, que os samaritanos já tinham experimentado. A segunda barra representa o que é chamado de batismo no Espírito Santo, visto como uma experiência que vem depois, uma capacitação de poder para o serviço e o testemunho. Eles veem a experiência dos samaritanos como um exemplo claro disso. Ao mesmo tempo, é claro, todo mundo reconhece o propósito de união do evento, representado pela terceira barra. A presença dos apóstolos foi essencial para mostrar a unidade do corpo de Cristo. Então, para resumir essa parte teológica, que é bem densa, a vinda do Espírito em Samaria foi um evento com várias camadas de significado. Primeiro, validou a inclusão dos samaritanos no povo de Deus. Segundo, reforçou a unidade da igreja, evitando uma divisão logo no começo. Terceiro, destacou a importância da autoridade dos apóstolos na supervisão da missão. E quarto, para a tradição pentecostal, é um texto-chave que ilustra a doutrina do batismo no Espírito Santo como uma capacitação específica para a missão. Bom, a gente chegou na nossa última sessão e agora a ideia é puxar tudo isso que a gente viu, a história, o grego, a teologia, para a nossa vida hoje. Como é que os princípios de Atos 8 conversam com a gente? Vamos organizar isso em 3 áreas. A mente, ou seja, o que a gente deve crer, o coração, quem a gente deve ser, e as mãos, o que a gente deve fazer. Começando pela nossa mente, pelo que a gente crê. A primeira coisa que Atos 8 nos chacoalha é para abandonar qualquer tipo de etnocentrismo espiritual. Aquela ideia de que nosso grupo, nossa cultura ou nossa igreja é melhor. É preciso crer com todas as letras que o evangelho é para todo mundo. Segundo, um chamado para confiar na providência de Deus na dificuldade. As crises, as perdas, as mudanças, nada disso está fora do controle dele. Ele pode usar e usa essas situações para nos posicionar e para fazer o reino dele avançar. E por fim, firma na mente a verdade de que Deus não faz acepção de pessoas. O amor e a salvação dele são para todos, sem exceção. Agora vamos olhar para dentro, para o nosso coração. O que essa passagem mexe com a gente? Ela nos chama a desejar pureza de motivação. A gente precisa se perguntar sempre, por que eu faço o que eu faço para Deus? É por amor a Ele e às pessoas? Ou tem um desejo escondido de reconhecimento, de poder, como Simão? Ela também nos chama a desenvolver um coração missionário e acolhedor, a sentir compaixão de verdade pelos samaritanos do nosso mundo, aqueles que a sociedade ignora ou que são diferentes da gente. E por fim, a gente deve desejar a plenitude do Espírito, não como um troféu, mas como a fonte de transformação e poder para viver de forma autêntica. E por fim, vamos para as mãos, para a prática. O que a gente faz com tudo isso? Primeiro, ser um agente disperso do Evangelho. Assim como aqueles crentes, estar pronto para compartilhar a fé onde quer que a vida nos leve. Um emprego novo, uma mudança de cidade, uma crise. Segundo, priorizar a oração por capacitação espiritual. Se o Espírito nos capacita para um testemunho eficaz, então buscar essa capacitação e oração deveria ser central na nossa vida. E terceiro, praticar o discernimento e a submissão em comunidade. A história de Simão nos lembra da importância de estar engajado numa comunidade de fé saudável, onde a gente pode ser corrigido, crescer e prestar contas. Então, no final dessa nossa jornada por Atos 8, o que fica de mais forte?
Fica a certeza de que a mão soberana de Deus é tão poderosa que transforma a pior das crises na melhor das oportunidades. Fica a certeza de que a sua graça é tão grande que quebra as barreiras mais antigas e duras entre as pessoas. Fica a lição de que ele se importa, e muito, com a autenticidade, e sabe distinguir a fé genuína da mera simulação. E, finalmente, fica a promessa de que ele não nos deixa sozinhos na missão, mas nos capacita com o poder do Espírito Santo para uma missão que sempre foi e sempre será universal. E para a gente terminar, eu queria deixar algumas perguntas no ar para a gente continuar pensando sobre isso. Primeira, qual é a Samaria pessoal ou comunitária para onde se é chamado a levar o Evangelho? Aquele lugar, aquele grupo de pessoas ou aquela barreira cultural que é um desafio a ser cruzado. Segunda, como cultivar uma fé mais autêntica, examinando as motivações do próprio coração à luz da história de Simão. E terceira, de que forma as dificuldades na vida podem ser vistas não como obstáculos, mas como oportunidades de Deus para fazer o reino dele avançar. Que a profundidade desta passagem continue a nos desafiar e a nos transformar. Muito obrigado.